gravação? Beleza. Estou gravando. Aí depois todos conseguiram acessar tranquilamente o link da gravação da aula passada. Conseguiram? Tranquilo? Porque se vocês forem no meu canal do YouTube, vocês não vão ver quase nada, né? Porque eu posto tudo só com link. Aí vocês têm que ter o link para poder acessar diretamente a aula especificamente, tá? O artifício que eu coloquei para não abrir para todo mundo, mas quem tiver o link automaticamente entra e tem acesso. Então, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês param, a gente conversa, a gente vai tirando dúvida, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Ajustando. Dois minutinhos aqui só para ajustar isso aqui. Eu ia passar, em termos de matéria, para vocês, alguns assuntos mais... questões mais ideológicas dentro da metodologia científica. Mas eu optei por não falar. Tá? Eu optei por não... Vou só explicar o significado, mas não vou me deter em relação a ele. Tá? Deixa eu ver onde é que nós paramos. Acho que foi aqui. Tela inteira. Como vocês sabem, eu não vou ver vocês, tá? Mas qualquer dúvida, podem fazer pergunta, tá? Eu paro rapidinho, a gente tenta explicar para vocês. Eu já mostrei para vocês a Ravena. Essa é a Ravena. Tá? Quando vocês vierem presencialmente para a universidade, vocês vão conhecê-la. Tá? A Ravena fica aqui na universidade e ela é a gatinha que fica aqui. Aí mora na minha sala, na universidade. Vamos lá. Ok. Isso. Tá bom. Precisa me explicar. Todos estão vendo? Foi aqui que nós paramos na aula passada. Alguém lembra? Sim, professor. Foi aqui, não foi? Então, beleza. Vamos lá. Nós conversamos um bocado, né, nessas semanas, né, de início do semestre, e nós falamos muito, né, sobre métodos, conceitos, evolução da ciência, e a Ravena se esfregando em mim. Conceito de ciência. E agora nós vamos começar a entrar na aplicação, tá? Na parte prática da própria disciplina e dos conceitos que nós vamos encontrar associados a isso, tá bom? Para que nós trabalhemos com ciência, nós precisamos fazer um planejamento. Eu preciso planejar. Tá? Então, na verdade, tudo na vida precisa de um planejamento. Tá? É claro, eu
eu planejei, não deu certo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. O planejamento é uma proposta daquilo que tu vais fazer, né, num determinado tempo, num determinado período. Tu não podes te amarrar nisso, mas vai servir para uma orientação. E isso é que é importante. Então, quando nós vamos fazer um projeto de pesquisa, nós fazemos esse planejamento. Eu vou planejar o que eu vou fazer. Eu vou planejar fazer um levantamento bibliográfico, eu vou planejar realizar coletas de campo, eu vou planejar análise no laboratório, eu vou planilhar todos os resultados numa planilha de dados, eu vou planejar a interpretação desses dados, eu vou planejar a escrita dos resultados e eu vou planejar a publicação dos meus dados. Tudo isso está dentro do planejamento que eu preciso fazer para que tudo aconteça, né, conforme eu estou imaginando que deve acontecer. Tá certo? Então, a gente vai ver, a partir de agora, algumas coisas relacionadas com isso. Tá bom? Então, dentro do planejamento, né, pesquisa é a construção do conhecimento original de acordo com algumas exigências, né, que se colocam, exigências científicas, né? E para que o seu estudo seja considerado científico, é necessário que nós devamos obedecer a alguns critérios de coerência, consistência, originalidade, objetivação. Então, são questões que a gente precisa estar atento. Se não tivermos, por exemplo, coerência na pesquisa, se não tivermos consistência naquilo que estamos apresentando, se o meu trabalho não tiver uma originalidade e se eu não tiver uma objetivação, provavelmente aquilo que eu estou fazendo não vai dar em nada. Ou se der em alguma coisa, vai dar num grande erro. Tá? Então, é desejável que a pesquisa científica preencha os seguintes critérios, né? Ou requisitos. Primeiro, devemos ter uma pergunta que se deseja responder. Segundo, a elaboração de um conjunto de passos que nos permitam chegar à resposta daquela pergunta. Terceiro, indicação de um grau de confiabilidade da resposta que foi obtida. Tá? Então, com isso, eu consigo realmente ter um pensamento metodológico que me dê respostas. Certo? Então, vamos lá. O planejamento, né? Fase decisória. Essa talvez seja o mais difícil. Tá? De uma forma geral, é um dos mais difíceis do planejamento da pesquisa. Primeiro, escolher o tema, a definição e a delimitação do problema de pesquisa. Isso eu preciso urgentemente fazer. Tá? Preciso fazer. Por exemplo, daqui a pouco, quando terminar a nossa aula, eu vou estar esperando uma aluna de mestrado, a Fernanda, que eu vou fazer justamente essa fase decisória com ela. Eu vou definir a dissertação de mestrado que ela vai executar. Né? Então, é uma fase importantíssima. Segunda fase é a fase construtiva. É referente à construção de um plano de pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita. É uma fase que, apesar de não ser das mais difíceis, é da que vai demorar mais, porque é a fase de construção e execução. E a última fase é a fase chamada redacional, que alguns têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade em fazer, que é referente à análise dos dados e informações obtidas na fase construtiva. É a organização das ideias de forma sistemática
visando a elaboração de um trabalho final, que pode ser um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou simplesmente a construção de um artigo científico que vai ser apresentado a uma revista científica para mostrar que aquilo que eu fiz está dentro, né, e coerente com o que a ciência apresenta, e a resposta que eu dei, né, àquela pergunta é coerente com aquilo que a própria revista espera. Então, é uma fase muito importante. Muito importante, por quê? E aí eu vou falar para vocês, né? Lá na frente a gente vai ver conceitos, né, de pesquisa científica, mas é a fase que eu preciso, primeiro, conhecer aquilo que eu fiz. Eu preciso conhecer o que eu fiz, né? Segundo, eu preciso ter lido referências bibliográficas que me mostrem, né, questões associadas à minha pesquisa. E terceiro, eu preciso saber escrever. Então, são 3 coisas fundamentais na fase redacional. Primeiro, resposta dentro da coerência da revista. Eu consigo isso? Acho que sim. É fácil, né? E isso os métodos podem me ajudar. Segundo, eu consigo sistematicamente, né, colocar tudo dentro do que é necessário para eu apresentar um bom artigo? Acho que sim. Mas o terceiro é o mais difícil de todos, né? Por quê? Se eu não tiver lido o material, se eu não tiver um costume da leitura, minha querida, meu querido, pode esquecer. Dificilmente nós vamos escrever um bom artigo. Dificilmente. E olha que eu já peguei, sou professor da UFRA há 16 anos. 16 anos. Eu já peguei trabalhos excelentes, que eu, pouco mais do que uma vírgula, eu corrigi. Mas eu já também peguei cada trabalho que a pessoa não conseguia escrever uma palavra certa. Tá? É impressionante. E como solucionar esse problema? Simplesmente leitura. É com a leitura que nós vamos formar o vocabulário, né, na minha consciência, e aplicar tudo isso que eu li, não precisa ser necessariamente do tema que eu estou desenvolvendo a pesquisa, mas que eu tenha um costume da leitura. Isso é fundamental. Certo? Então, pergunta, o que é pesquisa científica? É a realização concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia científica. Simples. Um conceito simples. Entendida a metodologia, né? Entendida como um conjunto de etapas ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um fenômeno. Por exemplo, eu estou trabalhando com histologia, tá? Métodos. A histologia tem toda uma metodologia determinada para isso. Tá? Então, como eu vou fazer corar uma lâmina? Simplesmente eu chego e dou um banho nela? Não. Tem todo um processo metodológico que é preciso ser seguido para que aquela lâmina, com aquele esfregaço, por exemplo, que eu consegui daquele determinado organismo, passe por uma bateria de coloração para que seja corada, para que seja preparada, para que eu vá no microscópio observar e ver a estrutura. Então, existe um método. Isso eu estou falando do exemplo, né?
A genética, a mesma coisa. Eu preciso retirar uma parte do organismo, fixar numa solução que seja conservante, levar para uma microcentrífuga, centrifugar o material, retirar o DNA, levar para um analisador, fazer toda... Então, existem procedimentos que necessitam ser feitos. Então, os métodos são fundamentais. Então, a metodologia inclui a escolha do tema, o planejamento da investigação, o desenvolvimento metodológico, a coleta, tabulação dos dados, análise dos resultados, elaboração das conclusões e a divulgação dos resultados. Simples. É simples. Tá? Então, eu preciso me desesperar em relação a isso? Claro que não. Claro que não precisa. Né? Tudo se ajeita, desde que nós tenhamos força de vontade para sair da caverna. É simples. Tá certo? Simples mesmo. Não há problema em relação a isso. É claro, existem alguns momentos que a gente quer voltar para a caverna, né? Como existem alguns momentos que a gente quer voltar para a barriga da nossa mãe. Às vezes quer, né? Mas o colinho, pelo menos, já ajuda. Vamos lá. Então, essa figurinha nos mostra fases do processo metodológico, né? Então, nós vamos ter a formulação do problema, a formulação de uma hipótese, vou colher os dados, vou analisar os dados, vou fazer conclusões e generalizações e vou reduzir uma divulgação. Então, são essas as etapas que a gente precisa passar dentro do processo metodológico. Muito tranquilo, muito fácil para a gente entender. Tá bom? Deixa eu me ver aqui. Essa parte eu vou passar, dos métodos, explicando cada método, eu não vou me deter nisso aí. Eu vou falar só no método final. Mas esse material vai estar aí para depois vocês darem uma olhada, tá? Então, existem basicamente, né, 4 tipos de método que convencionalmente nós encontramos. O primeiro método indutivo, que é um método de generalização. O pesquisador parte de observações de situações específicas para obter conclusões gerais. Então, ele parte do específico para um todo. O método dedutivo, ele é um método de particularização. O pesquisador parte da observação de uma coisa geral para explicar algo específico. O método hipotético-dedutivo, o pesquisador identifica um problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo e depois testa se essas hipóteses são falsas ou verdadeiras. E, por fim, o dialético, né? O confronto de ideias. A tese é a ideia inicial confrontada com uma antítese, que é a tese contraditória. Por fim, identifica-se a síntese como resultado dessa ponderação. E aí se mostra um método correto para ser executado. Certo? Existem dentro das grandes ciências, né, nós vamos encontrar pessoas que utilizam o método indutivo, pessoas que vão utilizar um método dedutivo, pessoas que utilizam o método hipotético-dedutivo e pessoas que vão utilizar um método dialético, certo? Nós vamos encontrar de tudo dentro da ciência, né? Das ciências naturais, das ciências humanas, tá? Então, vamos encontrar, e aí bem espaçado, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma questão? Isa, pode falar. Professor, o senhor pode explicar a diferença entre o método indutivo e o dedutivo? Tá, posso. Então, vamos lá. O método indutivo é um método que eu vou generalizar.
Tá? Por exemplo, eu estou trabalhando com plâncton. Tá? Então, eu vou generalizar o plâncton, mas em situações pontuais, que são as minhas coletas, eu vou concluir generalizando. O exemplo. Estou trabalhando no Lago Bolônia, lá no Tinga. Tá? Então, eu fiz 10 coletas. O que eu fiz? Eu generalizei. Eu coletei amostras de todos os lugares. Tá bom? Só que eu estou partindo de situações específicas. Eu estou coletando amostras pontuais. Essas amostras pontuais, elas vão me dar, quando eu tiver o todo, uma conclusão geral de ocorrência de espécies no lago. Então, é um método indutivo. O dedutivo, por exemplo, o pesquisador vai partir de uma observação de situação geral para caracterizar um objeto individual. Então, por exemplo, estou trabalhando com tambaqui. E aí eu quero saber a paternidade do tambaqui. Então, eu vou pegar uma amostra de um espécime de tambaqui, daqui, vou pegar uma lá do Solimões, do Rio Solimões, vou pegar uma amostra lá do Marajó, e aí eu, partindo da generalidade, eu vou determinar, por exemplo, a paternidade dessa espécie. Né? E isso é importante, por quê? Porque ao determinar a paternidade, eu consigo fazer um manejo genético e escolher as melhores matrizes para poder fazer o processo reprodutivo. Então, eu parto de um todo para o específico e o outro eu parto do específico para um todo e na generalização. Ok? Obrigada. Mais alguém? Não? Tudo tranquilo até aqui? Podemos continuar? Beleza. Então vamos lá. Então, dentro da metodologia científica, nós vamos trabalhar, né, alguns conceitos importantes, especificamente, né, voltados para as atividades acadêmicas que vocês estão desenvolvendo nas diversas disciplinas, mas principalmente para o trabalho de conclusão de curso que vocês vão desenvolver. Né? Todo aluno de graduação da universidade, hoje, é obrigado a fazer um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso ele pode ser individual ou pode ser em dupla. Tá? Então, depende de você escolher isso aí. Eu, por exemplo, quando eu fiz meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz com uma dupla. Né? Eu fiz com um colega de turma. Na verdade, ele era de uma turma antes da minha, e aí ele acabou se atrasando um semestre. Não, ele se atrasou 1 ou 2 semestres. E aí deu tempo, nós trabalhávamos com coisas muito parecidas, e deu tempo de eu defender o TCC junto com ele, só que ainda fiquei mais um semestre fazendo, acho que 1 ou 2 disciplinas, que ainda faltaram. Tá? Então pode ser feito, tá? Pode ser individual ou pode ser em dupla. Então depende de vocês. Então a gente precisa entender, né, que o trabalho é escolher uma dissertação ou tese para fazer uma análise crítica. Não, esse é um trabalho que vocês não vão fazer. Eu já tinha esquecido que eu não ia passar esse trabalho agora para vocês. Então, as etapas da pesquisa, né? Então, a pesquisa é um procedimento reflexivo e crítico de busca de respostas para problemas ainda não solucionados. Então, planejamento e a execução de uma pesquisa fazem parte de um processo sistemático que compreende diversas etapas que podem ser detalhadas da seguinte forma. Primeiro,
escolha do tema. Segundo, revisão de literatura ou revisão bibliográfica. Terceiro, justificativa. Eu preciso dar uma resposta por que eu estou fazendo esse trabalho. Quarto, formulação de um problema. A problematização da minha pesquisa. Quinto, determinação dos objetivos. Sexto, definir uma metodologia coerente que possa ser utilizada para responder à minha pergunta. Sétimo, coleta de dados. Oitavo, tabulação de dados. Nono, análise e discussão dos resultados. Décimo, conclusão da análise dos resultados. E 11º, a redação e apresentação de um trabalho científico. Já faz algum tempo, né, não é de hoje, que os meus alunos, tanto de iniciação científica como de dissertação, eles constroem um trabalho científico. Então, a defesa deles é com um artigo científico. Tá? O mestrado, às vezes, até com 2 ou 3 artigos já, né? Mas a graduação com 1 artigo. Normalmente, os meus alunos já vão para a defesa com o artigo pronto. Tá? Normalmente. Então, a escolha do tema. Vamos lá. E aí, assim, essas etapas são fundamentais, tá? Se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá certo? Dúvida, perguntem. Porque vocês vão precisar dessas etapas para a construção dos diversos trabalhos que vocês vão fazer, tá bom? Então, nesta etapa, você deverá responder à pergunta: o que pretendo abordar? Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Você deverá levar em conta, para a escolha do tema, sua atualidade e relevância, seu conhecimento a respeito, sua preferência e sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. Então, é uma etapa muito importante para que a gente possa estar desenvolvendo. Nessa disciplina, eu vou passar para vocês construírem algumas dessas etapas de pesquisa, certo? Parte da avaliação final de vocês vai ser a construção de um projeto de pesquisa. Na verdade, um projeto de pesquisa não. Um projeto de pesquisa acadêmico, tá? Não pesquisa científica. Um projeto de pesquisa acadêmico, como se fosse, por exemplo, um TCC. E aí eu vou pedir algumas etapas para vocês construírem, tá? Vai ser parte da avaliação de vocês. Revisão de literatura ou bibliográfica. Nesta fase, você deverá responder às seguintes questões: quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? Pode objetivar determinar o estado da arte, ser uma revisão teórica, ser uma revisão empírica ou ser uma revisão histórica. A revisão de literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar a duplicação da pesquisa sobre o assunto. Por exemplo, né? Então, eu estou trabalhando com a produção de tomate cereja utilizando um substrato de aquaponia. É o que eu quero fazer. E aí, já defini isso como tema principal.
E aí, na minha revisão de literatura, eu encontrei 3 trabalhos que já fizeram a mesma coisa que eu ia fazer. A pergunta é, eu devo continuar fazendo esse trabalho ou não? A minha resposta é, não faça. O que você faz? Eu vou mudar uma variável desse trabalho. Qual é a variável? Eu posso mudar o vegetal? Pode mudar o vegetal. Eu posso mudar o substrato? Posso mudar o substrato. Em vez de ser água, eu posso colocar caroço. Eu posso colocar semente. Eu posso colocar uma esponja. Posso colocar alguma coisa. E aí eu já mudei a conotação daquilo que eu queria. Tá certo? Então, a revisão de literatura, ela serve principalmente para isso. Para que eu possa balizar aquilo que eu estou fazendo em termos de pesquisa científica e do tema que eu defini, porque se eu não tiver esse balizamento e a definição clara até onde eu posso ir, e se alguém não fez ainda o que eu quero, o que eu estou querendo fazer, então, se eu fiz isso, ok, continuo. Se eu não fiz, pode ser que ao final da minha pesquisa, alguém diga, a banca, por exemplo, vai dizer, olha, o que tu fizeste é muito importante. Entretanto, fulano, ciclano e beltrano já tinham feito isso nos anos tais. Como é que vai ficar a tua cara? É? Isso pode acontecer. Já aconteceu isso com uma aluna minha, há muito tempo atrás. Já aconteceu. Só que nós justificamos depois com outros dados, a utilização dessas informações. Tá bom? Então, é muito importante a revisão de literatura. E eu vou mostrar para vocês como se faz o levantamento bibliográfico. Semana que vem, a nossa aula vai ser só sobre isso. Como eu faço o levantamento bibliográfico. Tá? Então, se preparem, né? Eu vou dar algumas questões para vocês já se planejarem para fazer justamente esse levantamento bibliográfico. Além disso, a revisão de literatura ela vai favorecer a definição de contornos, né, e de contornos mais precisos do problema a ser estudado. Por exemplo, se eu fizer o estado da arte, o pesquisador procura mostrar, através da literatura já publicada, o que já sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos ou metodológicos. Uma revisão teórica. Você insere o problema de pesquisa dentro de um quadro de referência teórica para explicá-lo. Geralmente acontece quando o problema estudo é gerado por uma teoria, ou quando não é gerado ou explicado por uma teoria particular, mas por várias. Eu posso fazer, ao final da minha dissertação, do meu trabalho de conclusão de curso, uma revisão de literatura, uma revisão teórica? Pode fazer. Eu posso fazer, por exemplo, o estado da arte do açaí? Posso fazer isso como defesa de dissertação, de TCC? Pode. Tá? Pode ser feito. Então, tudo depende de você. Então, a revisão empírica, né? Você procura explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto de vista metodológico, procurando responder algumas perguntas. Primeira pergunta. Quais os procedimentos normalmente empregados no estudo desse problema? Que fatores vêm afetando os resultados? Que propostas têm sido feitas para explicá-los? Que procedimentos vêm sendo aplicados para analisar os resultados? Há relatos de manutenção e generalização dos resultados? Do que eles dependem? Então, são questões metodológicas que eu preciso responder para ver se realmente está tudo certo com a minha pesquisa.
E, por fim, a revisão histórica. Busca recuperar a evolução de um conceito, tema, abordagem ou outros aspectos, fazendo a interseção dessa evolução dentro de um quadro teórico de referência, que explique os fatores determinantes e as implicações das mudanças. Então, a revisão de literatura contribuirá para obter informações sobre a situação atual do tema ou problema pesquisado. Então, com isso, eu consigo situar historicamente a evolução de um determinado conceito. Né? Então, quem usa a parte mais humanística das ciências utiliza muito esse tipo de revisão. Quem é mais das ciências naturais utiliza menos. Tá? Realmente utiliza menos. Conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram observados. Verificar as opiniões similares e diferentes a respeito de um tema ou de aspectos relacionados ao tema ou problema de pesquisa. E aí a gente vem, né? Passos de uma revisão bibliográfica. Primeiro, definição da questão do problema, da pesquisa. É o meu tema. Eu preciso primeiro definir o tema. O que eu quero realmente estudar? O que eu quero, o que eu estou disponível? Será que é o que eu quero necessariamente? Ou aquilo que eu posso? É uma pergunta. Tá? A gente precisa estar atento para isso. Segundo passo, escolha das fontes de dados. Então, eu preciso definir e escolher as fontes de dados que vão subsidiar essa minha revisão. Terceiro, definição das palavras-chave. E isso é muito importante. Tá? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente esquece, né, de escolher palavras que vão refletir aquele tema que eu estou querendo estudar, que eu estou querendo analisar, e elas acabam não se encaixando nas palavras-chave que aquela revista ou aquela base de dados apresenta. Então, a definição das palavras-chave é fundamental. Inclusive, definição de palavras-chave em inglês. Tá? Mas isso eu vou mostrar na semana que vem. Quarto passo, busca e armazenamento dos resultados. Tá? Então, eu preciso saber o que eu estou procurando, guardar esse material todo que eu estou procurando, e a partir daí ter uma resposta. Síntese e interpretação dos dados. Né? Então, eu preciso saber. Então, por exemplo, eu separei 20 artigos para a minha revisão. Eu preciso ler os 20 artigos? Não. Mas você precisa ler os 20 resumos daqueles artigos. Ao fazer a leitura do resumo dos 20 artigos, eu vou conseguir entender o essencial daquele artigo e, a partir daí, eu posso dizer, esse está relacionado com o que eu quero fazer, então eu vou ler aquele artigo para me ajudar a entender melhor aquilo que está sendo proposto. Tá certo? Na verdade, eu vim para o lado errado, né? Ninguém me avisou. Seleção do título pelo resumo e palavra-chave, aquilo que eu falei para vocês. Eu acabei falando errado, na posição errada, na hora certa. O passo 6, extração dos dados. Então, eu vou retirar daquilo que me interessa, daquele artigo, depois de ter lido o resumo, e aí eu retiro. O passo 7, avaliação do material selecionado. Né? Então, eu selecionei aqueles que me interessam e eu vou ler. E, a partir daí, ele vai me ajudar a construir algo. E o último passo, efetivamente, é a síntese e interpretação dos dados, que eu vou juntar tudo que eu vi, sistematizar, e aí eu consigo dizer o seguinte, e aí vocês vão ler os artigos, vão ver assim, fulano de tal, 1980, corrobora o presente estudo, através dos dados tais. Isso quer dizer que o presente estudo concorda com aquilo que o fulano fez lá em 1980. Isso é muito comum, e a gente utiliza muito, né, na redação científica. E aí eu queria que vocês parassem para tentar entender bem essa figurinha, tá? Eu vou 2 minutinhos para vocês olharem para ela, verem direitinho,
e a partir daí a gente começa a trabalhar. Certo? 2 minutos. Vejam essa figurinha aí. Estão conseguindo acompanhar? Estão vendo? Quem pode me fazer essa sequência? Vamos lá. Eu posso tentar, professor. Então vamos lá, pode tentar. Bom, eu acho que a primeira parte é ir a alguma fonte de pesquisa confiável, como, por exemplo, os periódicos, e buscar o tema que você está trabalhando. Por exemplo, o senhor falou das algas, então vou pesquisar sobre as algas. A partir daí eu vou ler algumas literaturas que eu acho interessante, mas eu não, como às vezes a gente não tem tanto tempo, vou primeiro ler os resumos. Se me interessar, a partir daí eu leio a introdução e a conclusão daquele estudo, e se continuar na linha de raciocínio que eu quero, aí eu vou realizar a leitura completa. Aí depois eu vou busca cruzada, buscar por bases de dados. Eu creio que eu volto, faço esse passo novamente e continuo pesquisando outros artigos. E a partir daí eu catalogo alguns artigos que eu vou utilizar para escrever o meu trabalho. Eu entendi mais ou menos assim. Perfeito. Então, tudo está interligado. A base de dados e a lista de periódicos é gigantesca. É gigantesca. Então, eu vou só mostrar para vocês um banco de dados, tá? Que é o que a gente vai trabalhar na aula que vem. Mas eu vou mostrar que eu gostaria que vocês... Meu mouse está devagar hoje. Que eu queria até, inclusive, que vocês... Eu vou deixar como vocês acessarem, tá? Eu vou procurar lista de periódicos. Aqui, cadastrados, não sei se vocês conseguem ver, tem 42.492 periódicos. Isso quer dizer, 42.492 revistas científicas que estão aqui.
tá? E aí eu vou pegar uma, por exemplo, né? Vou pegar uma que a gente acaba publicando, Aquaculture, Amsterdã. Vou pesquisar aqui. Então, eu vou acessar. É claro que eu não vou conseguir acessar mas já fui direto para a revista Aquaculture. Tá? E aí eu vou ver os artigos impress, né? Então, olha esse artigo impress, que está disponível online, 16 de novembro. Tá? De Piaractus, Deixa eu pegar outra aqui. Outro. Xing Ling Ling Ling. More articles in press. Vou pegar um aqui para vocês verem. Esses são os artigos que estão disponíveis, que foram aprovados e estão na fila de publicação. Next. Haja chinês, né? Muito chinês aqui. É muito chinês aqui publicando. Deixa eu ver aqui. Last issue. Genética, nutrition, response, physiology, production. Os chineses publicaram trocentos artigos aqui na Aquaculture. Opa, olha isso. Entenderam? Então, assim, o portal de periódicos, eu estou acessando, né? E isso é uma vantagem. Vocês não vão conseguir fazer isso de casa, mas isso eu vou mostrar na semana que vem. Tá? Mas o que eu queria que vocês vissem é isso aqui. Deixa eu ver o calendário. Qual é o dia que está disponível? Novembro. Hoje. Ciências da saúde. Só vão ter ciências humanas e da saúde. Bora ver, dezembro. Não tem nada. Janeiro. Eu quero ciências biológicas. Tá sem, enfim, não tem calendário para treinamento. Mas eu vou dar esse treinamento para vocês, tá? Como vocês vão acessar esses periódicos CAPES para poder acessar as revistas científicas, tá certo? Então, quando nós olhamos efetivamente, né, essa figurinha, nós conseguimos entender que eu tenho uma lista grande de periódicos, eu tenho uma lista de base de dados, que eu acabei não mostrando para vocês. Deixa eu pegar aqui a base de dados. Aqui, né? Acervo. Lista de bases. Ver todas. Eu tinha 42 mil periódicos e eu tenho 421 bases. As bases significam que nós temos vários periódicos dentro de uma base. Né? Por exemplo, e eles podem se sobrepor, tá? Também pode haver a sobreposição. Eu tenho a lista de periódicos, tenho as bases de dados e eu faço a busca. Né? Então, ao fazer a busca, eu consigo diminuir
aquilo que os 42 mil periódicos, né? Então, eu consigo reduzir para alguns, que é isso que eu vou mostrar na próxima aula, mostrando justamente essa figura, tá? Eu vou me concentrar nessa figura na próxima aula, para que vocês possam entender como nós vamos fazer a busca de artigos, a seleção desses artigos e aí a completa definição do que eu quero para esse módulo de aula. Tá certo? Dever de casa. Anotem aí. O que eu quero para vocês para essa semana. Vocês vão construir um tema para o trabalho de vocês, para o projeto de vocês. Vocês vão construir um tema. Tá certo? Vocês vão escolher o tema dentro da biologia, dentro das ciências biológicas. Vocês vão escolher, definir exatamente isso. Ele é um sistema que faz isso, tá? Eu, particularmente, não uso, tá? Não uso esse software, mas ele é utilizado para isso, tá? Até porque existem outros, né? Que são até um pouquinho melhores que esses, tá, Manuela? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu o que eu quero? Professor, o que o Sim. senhor espera da gente para a construção desse projeto? O senhor espera que a gente escreva alguma coisa já Sim. no final? Tipo um No final, artigo? sim. No final, sim. Certo. A ideia... eu vou fazer um projeto de 20 páginas, 30 páginas? Não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam conceitos, tá certo? E a gente vai fazer alguns exemplos na nossa aula prática aqui no campus. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Como vocês vão conseguir entender todo o processo, tá bom? Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui, olha. Você precisa responder o que pretendo abordar, o que eu quero fazer. Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um determinado assunto. Pois é, vou fazer. Um determinado assunto, tá? Estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa. Você deverá levar em conta, para a escolha do tema, sua atualidade e relevância, seu conhecimento sobre o tema, sua preferência e sua aptidão pessoal. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pensem em temas dos mais variados possíveis. Então, vocês vão pensar. Esse é o momento de vocês imaginarem as coisas. Então, pensa. Vou dar um exemplo, né? Professor, eu queria trabalhar com a biotecnologia do jambo. Do jambo, da planta. Então, qual é o teu tema? Eu quero trabalhar biotecnologicamente o jambeiro, a planta. E aí você vai colocar o nome da espécie e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo. Eu quero trabalhar, o meu tema vai ser, dentro da parte biológica, migração das aves marinhas que ocorrem no litoral paraense. Pronto, já fiz meu tema. Tá? Então, vocês vão escolher. Vocês vão ficar à vontade para fazer isso. Vocês têm uma semana para pensar nesse tema e, a partir daí, na semana que vem, já tendo o tema de vocês, nós vamos iniciar a revisão bibliográfica. Tá certo? Que é o nosso segunda etapa depois da escolha do tema. Tá bom? Alguma dúvida?
Ficou claro agora, Ana Clara? Certo? Beleza. Tá bom? Alguma dúvida que vocês tenham, alguma questão? Vamos lá, pode falar. Professor, qual será o trabalho final dessa proposta? O trabalho final é que vocês construam um projeto. Esse é o projeto, é o trabalho final. Nós vamos construindo etapa por etapa. A cada semana, eu vou dar uma aula num determinado assunto, alguma coisa, e vocês vão apresentar uma determinada parte daquela grande construção que nós vamos fazer. Então, vocês vão fazendo caixinhas. É claro que algumas etapas vão levar mais de uma semana, outras etapas vão ser mais rápidas. Pode falar qualquer coisa dentro das ciências biológicas. Pode. Dentro da biologia. Pode. Tá? É hora de vocês pensarem. Tá? Pensem. O que vocês gostariam, no final do curso, fazer o TCC de vocês? Pensem. É claro que nós estamos muito longe. Pode ser que, chegando lá, vocês vão fazer uma coisa completamente diferente. Mas o que eu quero de vocês é que vocês já comecem a pensar e ter as perspectivas de fazer. É esse o sentimento, tá? Vocês tenham perspectivas de fazer. Tá bom? Eu já fiz essa metodologia com 2 turmas da biologia. Aliás, dei 2 aulas com isso, tá? Na biologia. A primeira, que foi no PLS, que foi no ano passado, início do ano passado, ela deu muito certo, tá? Os alunos se dedicaram, fizeram tudo certinho. Gostei, tá? Eles se dedicaram, foi muito bom. A segunda, que foi com aqueles que não fizeram PLS, eu já não gostei tanto. Tá? Já não gostei tanto. Mas como vocês estão chegando agora, eu acho que vocês vão conseguir fazer tranquilamente isso. Por quê? Porque ao fazer isso, vocês vão ter mecanismos para falar e para fazer qualquer trabalho com qualquer disciplina. É essa a ideia. Tá bom? Eu vou apresentar para vocês, por exemplo, normatização dentro daquilo que a universidade nos pede. Tá? Vamos ter uma aula sobre referência. Eu preciso colocar uma vírgula aqui na referência, eu preciso colocar um ano no final, eu preciso colocar o número de páginas. Eu vou negritar isso, por que eu vou colocar em itálico? Então, nós vamos ter uma aula também sobre isso, tá certo? Que é a parte de normas. Minha filha, outro dia, ela estava fazendo um trabalho, né? E aí ela veio com um artigo, com a referência, dizendo, pai, está certo? Eu disse, filha, eu vou olhar. Aí eu peguei as normas que eu tenho, entreguei para ela. Não, pai, mas não pode só olhar? Eu disse, não. Olhar eu já fiz isso, eu já olhei. Mas aí eu quero que você olhe nas normas e você mesmo faça. Mas aí é complicado, né? E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês vão construindo, olhando nas normas, cruzando, por quê? Porque se vier o professor A, B, C ou D, que vai pedir trabalhos para vocês, construa isso, construa aquilo, faça isso, vocês vão saber como fazer. Tá certo? Essa é uma disciplina que eu quero dar ferramentas. Ao final da disciplina, pode ser que o trabalho de vocês seja uma porcaria. Mas vocês tendo consciência daquilo que é para ser feito, só isso eu já estou satisfeito. Tá bom? Essa é a essência dessa disciplina de metodologia para a gente conseguir fazer. Não, nós vamos adiar esse primeiro NAP. Está muito em cima. Eu vou alterar essas datas todas para não ter problema. Tá bom? Vou alterar tudo lá para frente. Tá certo? Eu não fiz ainda a chamada, a Larissa acabou de sair, será que ela volta? Para ela não perder. Professor. Oi, Alicia. O Davidson Fernandes e o Davi Marinho não puderam comparecer à aula hoje, aí te pediram para eu justificar a falta deles. Tá bom. Onde eles estão?
O Davis, ele teve problema com a conexão e o Davi Marinho foi ajudar a mãe dele no trabalho. Ok, muito bem. Ah, entrou no celular. Beleza, Larissa. Pensei que tivesse caído. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui. Play scan. Ok. Ok. Vai lá. Aula infra. Aula metodologia. 2021.1. Ok. Certo, meus queridos. Então, trabalho da semana. Ok, beleza. Trabalho da semana, definir um tema, tá certo? E na semana que vem eu quero todos os temas prontos. Eu vou abrir no Cigar para vocês postarem os temas de vocês, tá bom? Aí vocês vão colocar lá para não... para a gente ter tudo registrado lá, que fica mais fácil. Aí eu dou um ponto para quem colocou o tema, dou um ponto para quem respondeu ao fórum, e a gente vai somando as notas para depois dar a nota final. Tá bom? Eu não vou pegar uma prova, eu não vou simplesmente chegar a fazer uma prova, dizer assim, me dá um conceito de quem construiu ciência lá no século XVI. Não, não vou fazer isso. Certo? Não vou fazer isso. Eu vou fazer isso assim. Nós vamos construindo a nota semana a semana para que vocês possam estar tranquilos. E aí a gente vai fazendo sem problema. Tá certo? Mais alguma pergunta? Vocês viram que Professor, uma dúvida. Nossa, que xícara bonita. É uma dúvida. Eu queria saber se, tipo, na hora de colocar o tema lá no cigarro, seria só o tema ou precisaria formar aquele título? Vocês podem já, né? O tema, por exemplo, vamos pensar o tema como um título, tá? Vamos pensar o tema como um título. O termo está errado, mas vamos pensar como um título. Por quê? Se eu escolher o tema, eu vou dizer assim, eu quero a botânica. Ok, mas dentro da botânica, o que te interessa estudar? Eu quero trabalhar a biotecnologia do jambo. Posso fazer isso? Pode, beleza. Então é o teu título, tá bom? Ok? Ana Clara, pode falar. Professor, já que o senhor tocou no assunto, mesmo que a gente vá fazendo esses trabalhos que vão acumulando pontos, no final a gente vai fazer uma prova escrita? Não estou planejando fazer prova escrita, não. Tá, tudo bem. Tá? Estou planejando fazermos juntos a construção. À medida que vocês forem tendo dúvidas, questão e tudo mais, vocês podem me perguntar, tirar dúvida. Tá bom? Certo. Mas não estou Obrigada. pensando em fazer prova escrita, não. Talvez a substitutiva eu pense em alguma coisa para vocês fazerem, de uma forma geral. Mas não vou, assim, conceitos, não. Não vou pedir conceito. Não neste momento, Jéssica. Não. Nada de referência. Só pedi o tema. Só quero um título, tema-título, tá? Só pedi isso nesse momento, tá bom? Referência bibliográfica, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês como alcançar, como conseguir, aí eu vou passar a pedir as referências bibliográficas sobre o tema que vocês escolheram. Tá? Por enquanto, não. Por enquanto, só o tema geral de vocês. Tá certo? O que mais? Mais alguma coisa? Não? Então, meus queridos, ficamos por aqui. Tá? Um bom almoço para todos. O meu almoço já está aqui. Tranquilo. Ó. Hoje vou ficar por aqui. Eu e a Ravena. O almoço da Ravena está ali também. Vamos ficar por aqui. Tá bom? Então, bom almoço para todos. Nos encontramos semana que vem. E na semana que vem eu já quero marcar o dia para nos encontrarmos, tá? Eu vou falar com a professora de microbiologia
para ver se a gente encaixa direitinho um horário que dê para nós dois, né? Para mim e para ela, para fazermos. Tá bom? Grande abraço para vocês, um abençoado dia. Valeu!